Vamos abrir em Romanos 15:16. Romanos 15:16. Romanos 15:16. Mais para trás, possível. Mais para trás. Romanos 15:16. 15:16. Então, em Romanos 15:16 diz que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Quem são os gentios? Os gentios são todos aqueles que não são judeus. Somos nós, todos, que não somos judeus, nascidos nascidos judeus. Portanto, gentios são todos. E para que a oferta nossa seja agradável e santificada perante Deus. Como é que nós fazemos com que a oferta seja santificada perante Deus? Qual é a intenção que você dá à oferta? No seu coração, o que é que está? Vou dar a oferta porque tenho de dar? Vou dar a oferta porque tem que ser? Vou dar a oferta porque os outros estão a ver? Ou vou dar a oferta para honrar Deus na minha vida? Com que intenção você dá a oferta? A Bíblia diz-me: melhor coisa é dar do que receber. Cheguemos todos, mas mesmo todos, a partilhar dessa experiência. Porque então percebermos o que é que Jesus tem para nós. Nós, como os cristãos, habituámos tanto, habituámos a receber, que nos esquecemos que temos que dar também. E a oferta faz toda a diferença na nossa vida. Vamos semear em nome de Jesus. Ainda com alegria, Obrigado, Pai. como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor e Salvador, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Atos 23, Atos 11, 26. Perdão. Atos 11, 26. Em Atos 11, 26. Antes disso, eu quero-vos dar o título. Desculpem, eu não vos dei o título.
Ser ou não ser? Ser ou não ser? Mas ser ou não ser o quê? Nós, quando aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, começou um processo em todos nós. Até lá, Deus, de uma forma ou de outra, nos foi tocando as nossas vidas, ou permitindo que as nossas vidas tomassem o rumo que nós desejássemos, ou nem tanto. E agora, ao aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, começou um processo em nós. E este processo nos leva a ser ou a não ser cristãos. Ainda hoje eu ouvi um testemunho de uma pregadora em que ela agarrou e dá o testemunho que ela queria ser cristã, queria ser igual aos cristãos. Ela estava a andar na igreja. Vestia-se como eles vestiam, andavam como eles andavam. Mas que ela queria ser igual a eles. E ela foi a cá em Portugal chama-se quiosque, foi um sítio para comprar tabaco. E quando pediu o tabaco, o homem ficou a olhar para ela e ela ficou a olhar para ele e ele disse: desculpe, mas eu pensava que a senhora era cristã. Ela tinha acabado de acender o cigarro, saiu fora da loja e foi chorar. E ela dizia: Senhor, eu quero ser igual aos cristãos, mas eu ainda fumo. Eu quero ser igual aos cristãos. E então ela sentiu de Deus as seguintes palavras: apaga o cigarro, porque nunca mais vais fumar. Às vezes nós tentamos fazer um esforço para ser cristão, para parecer aos outros uma vida de santidade. Mas com quem nós temos que lidar é com Deus, não é com as pessoas. O nosso relacionamento é com o Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É com Ele que temos que lidar. Porque muita gente pode tentar enganar a pessoas, mas a Deus não conseguimos enganar. Nunca. Portanto, o nosso relacionamento deve ser com Deus e a nossa busca para andar com Deus deve ser com Deus, não com o que as outras pessoas pensam. Eu lembro-me de outro pastor uma vez entrar numa igreja e quando viu as pessoas que estavam a tocar, então estavam um de calça de ganga, t-shirt, isto numa igreja, o outro estava de outra forma, não sei o quê, e ele achou aquilo muito estranho, mas porquê é que estão assim, vestidos? Mas quando eles começaram a adorar, a presença de Deus chegou. Não tem muito a ver com o que você está vestido, desde que esteja decente. Mas tem a ver com o que está no seu interior. Ser ou não ser. Os outros é que vão dizer se nós somos cristãos ou não.
Você entende? Os outros é que vão ver a diferença em nós. Veja o que está aqui escrito. Atos 11, 26. E sucedeu que quase um ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Cristãos foram pela primeira vez chamados em Antioquia. Cristãos, aqueles parecidos com Cristo. Aqueles que são discípulos de Cristo. Cada um de nós está a fazer o que ele faz. Ouça, não interessa o nosso passado. Não interessa o que fizemos. Se você fez coisas erradas, por favor, vá a Deus. Vá a Deus. Peça perdão. Arrependa-se genuinamente perante Ele e peça perdão em nome de Jesus. E acabou. O seu passado acabou. O que interessa é o seu presente e o seu futuro. Mas eu acho que não fiz assim nada de errado. A Bíblia diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, é melhor pensar outra vez. É melhor buscar outra vez. Não se justifica a si próprio, mas busca justificação de Deus. Porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Não olhe para os outros. Não julgue os outros. Deixe Deus trabalhar com cada pessoa. Se você tiver um cargo de autoridade dentro da igreja, tiver um cargo de decisão, peça discernimento a Deus e sabedoria para que Ele possa lhe mostrar o que deve fazer. Porque o julgamento dos nossos humanos às vezes é muito fraco. Nós julgamos pelo que vemos e não devemos julgar. Eu lembro-me logo ao princípio e passado uns anos deixei de fazer isso. Diziam-me de A e B, C, não estás a ver? E eu disse, não sei de nada. Só quando Deus me mostrar, aí é que eu vou poder dizer. O julgamento deve ser dado por Deus e não de nós. Mesmo quando nós sabemos algumas coisas, vamos deixar Deus ser Deus. E a seu tempo, Ele fará a justiça. Mas se eu estou num cargo que desfia, eu tenho que. Isso é diferente. Mas continuo a dizer, peça sabedoria a Deus para fazer. Para não magoar a igreja e para não magoar o irmão. Você tem que fazer julgamento. Proteja todas as pessoas. Eu sei de casos de pessoas que foram permitidas trabalhar na igreja e servir a Deus na igreja. E depois julgamento veio sobre elas. Porque elas não deviam ter sido permitidas trabalhar na igreja. Eu estou a falar de trabalhar, não é frequentar. É trabalhar na igreja. Vou-lhe dar o exemplo. Vou-lhe dar exemplo da Arca do Concerto. A Arca do Concerto era a própria presença de Deus. E a Arca do Concerto foi roubada pelos filisteus. Eles agarraram na Arca e foram colocar no templo dos deuses dele. Mas essa Arca, que era a própria presença de Deus, ao pé de outros deuses, só fazia estragos. Quando no dia a seguir, quando lá foram, a estátua tinha caído, estava toda partida, estava tudo destruído. De tal forma que até maldição trouxe àquelas pessoas, porque elas não serviam a Deus. Elas serviam-se, faziam a sua própria vontade. E a arca, que era a própria presença de Deus, onde estava, só estava a fazer estragos.
Davi conseguiu recuperar a arca. Vinha todo contente. Mas a arca ia caindo. E um homem, para evitar que ela caísse no chão, que ela tocasse o chão, meteu a mão à frente. Mas não era um homem santificado, não era um homem liberto, não era um homem sacerdote. E então mal tocou na arca, morreu. Davi ficou muito triste. E então meteu a arca na casa de um homem. Mas esse homem, sim, era um crente. Esse homem, sim, servia a Deus. E então a arca do concerto na casa desse homem fez prosperar grandemente. Cuidado com as pessoas que você põe a trabalhar na sua igreja. Porque só não vai estragar a sua igreja, como vai estragar a vida delas também. Porque há pessoas que não estão preparadas ainda para estar a servir a Deus. E você deve ter muito cuidado com isso. Ser ou não ser. O mundo pode ser enganado. Mas a Deus não podemos enganar. Jesus estava a ver a deitar ofertas. E viu uma pobre viúva dar só 2 moedas. Mas viu outras pessoas dar muito mais dinheiro. De tal forma que até levantavam a mão para que o som a bater no fundo se tornasse maior, para que as pessoas vissem. E Jesus disse, maior oferta deu aquela mulher, porque deu tudo o que tinha, do que aqueles que davam o que se lhes subjava. Até nas ofertas Deus não vê como nós vemos. Deus vê o que é que você tem, o que você está a dar. Deus vê muito para lá do que nós mostramos aos outros. Vê o nosso coração. Por isso é que Davi foi honrado de geração em geração. Porque Davi andava segundo o coração de Deus. Se preocupava com a opinião de Deus. Se preocupava de andar com Ele. E nós, como cristãos, devemos fazer o mesmo. Não é o que é que os homens ou o que é que as mulheres pensam de nós. Não, o que é que Deus pensa de nós. O que é que Deus está a achar do que eu estou a fazer? O que é que Deus está a achar da minha conduta? Da minha maneira de falar, da minha maneira de pensar, da minha maneira de agir? Às vezes nos preocupamos que as pessoas estão ao nosso lado, com cuidado, porque podemos magoar essas pessoas. A nossa atitude pode magoar essas pessoas. E muitas das vezes não magoamos essas pessoas, mas magoamos a Deus com as nossas atitudes, por causa de não magoarmos essas pessoas. E vai chegar uma altura que você vai ter que decidir. Ou Deus ou as pessoas. Então, mas isso é muito difícil. Pois. É mesmo. Você acha que foi fácil Jesus ir à cruz? Quando ele diz para nós que cada um toma a sua cruz, você pensa o quê? Sofrer o que ele sofreu. Hoje eu ouvi o relato de um médico. E então o relato do médico estava a dizer, porque estavam-lhe a perguntar, por causa de toda a descrição da morte de Jesus, e então diziam que na altura, quando chicotavam pessoas, não era um chicote normal, era um chicote
na ponta tinha bocados de osso e de pedras. Portanto, quando era chicoteado, as marcas enterravam-se no corpo, os objetos que estavam pendurados no chicote enterravam-se no corpo. E quando puxavam o chicote, arrancavam bocados de carne. Jesus foi chicoteado assim. Depois fizeram-lhe levar a cruz e a uma dada altura, quando ele estava a levar a cruz, ele desfaleceu e caiu. Porquê? Porque já estava fraco das chicotadas que tinha levado. Depois foi crucificado, pregaram-lhe pregos nos pulsos, nas mãos e nos pés. Até ele tinha que fazer um esforço. Não só para evitar a dor que sentia nas costas das chicotadas, mas também por causa de estar pendurado para conseguir respirar. E disseram, está bem, mas quando tiraram Jesus, pode ser que ele não tivesse ainda morto. E o médico disse, quando lhe cravaram com uma lança, fizeram-lhe um buraco de lado, saiu sangue e água. E o médico disse, isso é a prova que Jesus morreu asfixiado, porque estava a sair água dos seus pulmões. Não imaginamos o preço que Deus pagou por nós. E não estamos nós dispostos a pagar o mesmo preço por Ele? Então, mas vou ser crucificado, vou ser... Há coisas na sua vida que vão ter que ser crucificadas, mas por si. Por sua autoria. Por sua vontade. Vamos abrir em João 13, 35. João 13, 35. E vamos ver alguns versículos. Neste livro de João, em que nos mostra como ser um discípulo. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu lhe digo que não é fácil. Amar uns aos outros. No ministério que eu tive, na igreja onde eu tive, onde eu pertenci, fizeram-me coisas que não me agradaram. Magoaram. Mas o que é que eu fiz com isso? Saí da igreja por causa disso? Não sei. Eu só saí da igreja quando Deus me disse para sair. Não porque eu me senti ofendido de alguma forma. Não porque me magoaram. Não. Entenda uma coisa. Se Jesus disse estas palavras, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, quer dizer que não é uma coisa fácil.
E uma vez, Deus me deu revelação de uma coisa que eu não sabia, não estava a perceber bem. Pediram para orar e eu estava num grupo a orar e eu não sabia o que é que se passava sequer. Só me meteram lá a orar. E quando eu estava a orar, eu vi uma coisa. Eu não sabia o que é que eu estava lá a fazer sequer, então fiquei calado, porque eu não sabia. No dia a seguir, eu falei. Eu falei, quer dizer, à medida que passeava com a minha esposa, na altura éramos só namorados, eu disse, olha, ontem vi aquilo. Ah, aquilo pertence à pessoa tal. E eu disse, espera aí, então se calhar isto tem a ver com aquilo que eu estava a orar que eu não sabia o que era. E então fui falar com uma pessoa que era meu líder na altura e falar com ele sobre isso e perguntar porque é que nós estávamos lá a orar afinal. E ele me disse porquê e eu disse o que eu tinha visto. Eu não cheguei a falar com o pastor principal da igreja. No dia a seguir, alguém disse aquilo que eu disse. E eu fiquei todo contente. Porque eu estava todo contente. Porque eu estava a dizer, bem, alguém viu o que eu vi também. Glória a Deus, glória a Deus. E quando eu confrontei a pessoa, porque eu estava mesmo contente. Quando eu confrontei a pessoa e disse, então também viste isto? A pessoa não me respondeu e fugiu de mim. E eu fiquei, meu Deus. Afinal a pessoa não viu nada. Só está a contar uma coisa que eu contei porque a outra pessoa contou a ele. E eu fiquei, meu Deus, na igreja, uma pessoa mente para ficar bem perante os outros ou para mostrar alguma coisa. Escusado será dizer, se calhar por causa disso e outras coisas, Deus trouxe julgamento e a vida dessa pessoa foi uma desgraça. Nós temos que saber que tudo o que fazemos tem consequências, boas ou más, conforme o que fizemos. Porque o julgamento começa pela casa de Deus. Mas por que eu estou a contar isto? Porque às vezes não é fácil amar as pessoas. Não é fácil. E quando nos magoam, mais difícil se torna ainda. Por isso, quando Jesus disse, vocês vão conhecer que sois meus discípulos se amares uns aos outros. Porque as outras pessoas, ao ver nós amar as pessoas, vão dizer, mas quem são estes que são diferentes? Que conseguem amar mesmo perante problemas, mesmo em sendo machucados e magoados. O mundo conhecerá que somos discípulos de Jesus, se amarmos uns aos outros, mesmo dentro da igreja, mesmo fora da igreja. Você tratar bem todas as pessoas, não importa quem seja. Pouco importa se é o Presidente da República ou se é alguém que anda a fazer algo mais baixo. Trate todas as pessoas bem. Porque ao fazer isso você está a honrar o seu Deus. As pessoas vão olhar para si e dizer, este é diferente.
E quando lhe virarem-se para si e disserem, mas você é diferente, você vai dizer, eu sou diferente porque Jesus está no meu coração. Não porque eu sou bom, mas porque Jesus é bom. Esta é a diferença de ser ou não ser. Não reagir da mesma forma que os outros reagem. Perdoar sempre, 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 sempre. Porque Deus diz que se nós não perdoarmos aos homens, Deus não nos perdoa a nós. Perdoar sempre. Mas ouça, não é só perdoar. Diz, não, está tudo bem. Não, não é só isso, é falar com a sua boca. Pai, eu perdoo esta pessoa, em nome de Jesus. Porque quando você fala, você tomou uma decisão. Ah, mas magoaram-me assim, magoaram-me assado, mas foi injusto. Ouça, uma mãe estava em tribunal. E estava lá em tribunal o homem que tinha morto o seu filho. E essa mãe pediu ao tribunal para poder falar. E ela virou-se ao tribunal e disse, o meu filho era muito bom. Era um bom menino. Mas foi morto. Mas depois ela disse, mas eu perdoo esse homem que matou o meu filho. Porque o que importa é a nossa relação com Deus, não é a das outras pessoas. Essa ação quebrou o coração daquele homem que tinha morto o filho dela. E começou a chorar. Quem somos nós para não perdoar? Somos nós juízes? Eu não estou a dizer que todas as vezes vai ser fácil. Não vai ser. Mas se você o fizer, está a honrar o seu Deus. Está a amar o seu Deus. Os outros vão olhar para si e vão dizer, este é cristão. Verdadeiramente este é cristão. Veja o que está aqui escrito em João 8:31. João 8:31. João 8:31 diz, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E depois diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você está a andar na palavra de Deus? Você está a fazer a palavra de Deus, confiando na palavra de Deus? Você está a fazer o que ela diz para fazer? Uma das coisas impressionantes que a palavra de Deus tem é muito mais que um livro. Você acredita em mim, é muito mais que um livro. Muito mais. Eu lembro-me que há uns anos atrás, há muitos anos atrás mesmo, quase logo ao princípio de eu ser cristão, eu lembro-me que eu disse um versículo bíblico a uma pessoa
Essa pessoa, anos mais tarde eu encontrei-a, e ela disse-me a mim o versículo que eu lhe tinha dito a ela. É impressionante. A palavra de Deus não é um livro qualquer. É um livro que tem poder para mudar as nossas vidas. É um livro que faz toda a diferença, não só em nós, mas nos outros. Por isso é que perante as circunstâncias, cada vez nós colocamos em nós, ouça o que diz aqui, Jesus dizia aos judeus, se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecermos na palavra de Deus. Cada vez que você lê a palavra, você ouve a palavra, vai se enchendo da direção divina, da vontade de Deus. E quando chega a uma determinada altura, a palavra de Deus virá assim. Eu lembro-me de estar numa reunião e eu naquela altura, foi uma altura do mês complicada, e na altura eu tinha na minha mão o dízimo. A oferta para dar a Deus. Mas se eu desse essa oferta eu ficava sem dinheiro. E então eu pensei, então, Senhor, como tu não queres que nós passemos necessidades, eu fico com este dinheiro, pronto, e já me aguento o resto do mês. E Deus me fez lembrar um versículo bíblico. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Graças a Deus que eu tinha ouvido, graças a Deus que eu tinha lido, porque a palavra veio até mim e eu agarrei e dei a minha oferta. Eu saía ao domingo, saía da igreja e ia à casa dos meus avós. Fui lá só para lhes dar um beijo. E quando ia a sair, a minha avó disse-me para mim, olha, tu tens ali dinheiro. Eu disse, eu tenho ali dinheiro? Não. Tens. Porque o teu avô, apesar de tu estás a trabalhar, ele continuou sempre a dar-te aquilo que te dava sempre. Só que em vez de dar a ti, foi juntando. E então está ali o dinheiro. Glória a Deus. Glória a Deus. Cada vez que permanecemos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos orienta, nos guia ao caminho certo e a fazer o que é certo. Não fazer o que nós pensamos que é certo. Não, tem que ser assim, porque eu acho que é assim. Não faça isso. Se Deus diz para perdoar, nós temos que perdoar, haja o que houver, tivessem feito o que fizessem. Se a palavra de Deus diz para fazer alguma coisa, então faça. Ame. Creia. Não duvide. Porque vai fazer toda a diferença. Toda a diferença na sua vida. Veja o que está aqui escrito também em João 15, 8. Oh, desculpem, eu disse 8, vamos começar no 7. João 15, 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. E nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O que é impressionante nesta palavra é que se nós estivermos em Jesus e as palavras dele, da Bíblia Sagrada, estiverem em nós, nós podemos pedir o que quisermos e será feito. Mas o que quer que você entenda é que Deus requer isso de nós. Espera aí, não percebi. Eu vou explicar.
Deus requer que nós demos fruto. E para nós darmos fruto, temos que estar em Jesus e as palavras dele têm que estar em nós e temos que pedir para que a bênção de Deus venha não só para as nossas vidas, mas para a vida de todos aqueles que estão ao nosso redor em que nós tocamos. No nome de Jesus. Veja, versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Jesus requer de nós que demos frutos. Jesus requer de nós que nós possamos pedir a Deus todas as coisas. Todas as coisas. Mas temos que estar em Jesus e a sua palavra tem que estar em nós. Algumas pessoas pensam assim, eu não estou a receber porque pronto, foi vontade de Deus. Esqueça. Você não está a receber porque você não está a buscar, porque você não está a querer. Nada tem a ver com Deus, porque Ele já fez tudo por nós. Ontem recebi um telefonema de uma pessoa, de um polícia na esquadra, um chefe de esquadra, um chefe que estava na esquadra e que se reformou, mas ele todos os anos faz a mesma coisa. Deus o abençoe em nome de Jesus. Todos os anos ele liga para mim e para os meus colegas. Todos os anos ele faz a mesma coisa. E num pouco de conversa que nós falámos, parecia que ele estava a pregar para mim. Porque ele estava a dizer: haja que houver, nós temos que continuar. Haja que houver, nós temos que persistir. Foi quando eu lhe disse para ele: desistir não é uma opção. É exatamente isso, e temos que continuar. Ouça. É a nossa oração que vai buscar os frutos de Deus para as nossas vidas. Mas temos que estar em Jesus, temos que as suas palavras estarem em nós, então poderemos o que queremos e receberemos. E Deus requer esse fruto da nossa mão. Na parábola dos 10 talentos, foi dado a um 5, a outro 2 e a outro 1. Tudo segundo as suas capacidades. E o de 5 granjeou outros 5, aceu, conseguiu negociar outros 5 e ficou com 10. O de 2 ficou com 4. O de 1 não fez nada. Quando o de 10, que tinha recebido 5 e que conseguiu negociar e ficar com 10, o Senhor virou-se para ele e disse: bom servo, entra no gozo do teu Senhor. O que tinha 4 virou-se e disse: bom servo, entra no gozo do teu Senhor. E o que tinha 1 escondeu-o e voltou a trazer 1. Ele disse: mau servo. Pois com o que te foi dado nada fizeste. Com o que nós temos nas nossas vidas, com a bênção que nós temos nas nossas vidas, o que é que nós estamos a fazer? Que frutos é que estamos a dar? Porque é nisto que o Pai vai ser glorificado, com os frutos que nós dermos. Não, mas nós pedimos a Deus e vai depender de Deus. Ouça, qual é o pai que não quer dar ao filho o melhor? Qual? Qual é o pai humano que não quer dar o melhor ao seu filho? Até o nosso Pai Celestial. Será que não nos quer dar a nós o melhor? Então que luta é que você está a ter em oração por causa de receber aquilo que pediu? De querer aquilo que pediu? Ou você vai baixar a fasquia? Você orou por um carro que custasse, sei lá, 1 milhão. Faz-te conta.
Não, eu disse, não, mas um carro de 500 mil faz o mesmo. Mas você está a baixar a fasquia, porquê? Você está a baixar o valor porquê? Porque acha que sendo mais baixo, Deus vai atender a sua oração? Ou Deus vai responder, ou você vai ter aquilo que está a pedir? Você acha que alguma vez tem a ver com valor? Você está completamente errado. É com o que você crê que Deus pode fazer na sua vida. Quanto maior for o valor que você está a pedir, mais você está a dizer que Deus é grande. Ouça o que eu lhe estou a dizer. Mais Deus está a ser, mais Deus Pai está a ser glorificado. Nós somos chamados cristãos, aqueles parecidos com Cristo. Você sabe o que é que Cristo fez? Falou uma figueira, seca-te para a raiz, e no dia a seguir estava completamente seca. Jesus tocou em doentes e disse, ser curado, e foram curados. Então o que é que nós estamos a fazer? O que é que nós estamos a fazer? Somos ou não somos cristãos? Estamos ou não estamos a fazer a vontade do Pai? Mas para fazer a vontade do Pai temos que dar frutos. E temos que lutar por esses frutos. Lutar para a oração que fizemos. Lutar porque neste mundo vai se virar todo contra nós. Ouça, acredita em mim. Todas as pessoas à sua volta vão querer a sua derrota e não a sua vitória. Só Deus está a lutar pela sua vitória. Por isso é que a palavra de Deus diz para nós andarmos de fé em fé, de confiança em Deus, só, unicamente, exclusivamente. Não esteja confiança porque o céu está bom, não esteja confiança porque agora o país está com mais dinheiro, não esteja confiança porque agora eu estou neste trabalho, não esteja confiança, não! Esteja confiança porque você tem Deus, Deus é consigo e nada lhe faltará. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as pessoas à sua volta, não olhe para o que lhe está a faltar, olhe para Deus. Ele é que é a sua fonte. Ele é que é a sua fonte. Ele é que lhe vai trazer tudo para si. Glória a Deus. Ele é que vai trazer tudo. Deus já me tem mostrado para mim coisas muito grandes, mesmo muito grandes. Mas já não é de agora. Há muitos anos atrás. Muitos anos mesmo. Muitos anos atrás. Deus me mostrou coisas enormes. Coisas mesmo grandes. Eu chego agora a esta parte da minha vida, tenho 58 anos de idade. E se na altura parecia possível alcançar essas coisas, agora eu olho para as coisas e parecem impossíveis. Mas eu sei que o meu Deus é grande. E eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que eu peço ou creio. Em nome de Jesus. Portanto, o que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é não olhar para as circunstâncias, não olhar para as coisas que estão a acontecer. É olhar unicamente e exclusivamente para o nosso grande e poderoso Deus, o Todo-Poderoso. Aquele que vai fazer muito mais além daquilo que pedimos ou queremos. Porque é Ele
faz tudo. É Ele que abre todos os caminhos. É Ele que abriu o mar vermelho. É Ele que sustentou. É Ele que faz todas as coisas. Portanto, se a alguma altura você se sentiu mais fraco, olhe para cima. E o Todo-Poderoso é consigo. Nunca o deixou, nem nunca o deixará. Ele é consigo. Portanto, creia nele. Creia na sua palavra. Creia no seu poder. E os frutos vão vir em nome de Jesus. Porque assim como a palavra de Deus diz lá em Salmo 1, porque será como árvore plantada a ribeiro, perto de ribeiro, e dará fruto na estação própria. Assim nós vamos dar fruto na altura certa. No nome de Jesus. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Deus. Seja um discípulo de Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. E o grupo Louvor, venha para aqui, se faz favor. Digam assim comigo: Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. E Senhor, Tu sabes todas as coisas. E eu não estou aqui para me queixar. Eu estou aqui para te dizer que Tu és grande e eu confio em Ti. Eu estou aqui para dizer que grande és Tu e poderoso és Tu para fazer tudo o que vais fazer na minha vida. No nome de Jesus. Eu creio em Ti. E creio naquilo que Tu vais fazer em mim. No nome de Jesus. Creio que todos os obstáculos já foram removidos. Que já saltámos todos os muros que impediam a bênção. E creio que eu todos os dias vou levantar as mãos para o céu e dizer que Tu és poderoso para fazer na minha vida o que queres fazer no nome de Jesus. Grande e poderoso és Tu. Eu creio. Eu sou Teu no nome de Jesus. Eu sou um cristão no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana no nome de Jesus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém.